O que se vê na China, por exemplo, primeira coisa, o critério do poder político, né? Que esse para Marx é fundamental, né? A burguesia não exerce poder político na China. Acho que esse é um ponto. Eles estão fora do poder. Então não existe capitalismo sem capitalismo no poder. E uma outra coisa, né? Um outro ponto que eu acho fundamental. Quando se observa todas essas formações, esses modos de produção antigos e novos se combinando entre si, o que nós percebemos é que a propriedade pública dos meios de produção é a dominante e a que determina o rumo estratégico do processo de acumulação da economia do país. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos conversar sobre o milagre da China, que, aliás, de milagre não tem nada, né? Aquilo ali é um processo de desenvolvimento feito com muito planejamento, com um desenho incrível do Estado chinês, atingindo mais de 3, 4 décadas, 5, 6 décadas de crescimento ininterrupto, né? Uma das maiores experiências de desenvolvimento econômico, talvez a maior experiência, né, certamente, dos últimos 50 anos, talvez da humanidade, né, se a gente levar em consideração a quantidade de pessoas que foi tirada da pobreza, né, o tamanho da classe média chinesa hoje, com mais de 400 milhões de pessoas, né, uma experiência incrível e que serve para reflexão aqui no Brasil, né, a gente tem estudado muito China aqui no Brasil para poder olhar, né, poder entender o que se fez lá, o que deu certo lá, para ver se a gente pode fazer aqui, né. Para conversar com esse assunto, a gente conta com ninguém mais, ninguém menos do que o professor Elias Jabbour, querido amigo, brilhante economista, talvez um dos maiores conhecedores de China do Brasil, de economia, de política, de história da China, vem estudando esse tema há mais de 20 anos, vai poder nos contar um pouco aqui sobre a trajetória, a carreira dele, a visão dele de China, mas a gente vai aproveitar o ensejo aqui do lançamento desse livro dele, que é o China e o Socialismo do Século XXI. Para quem não comprou ainda, comprem. Então aqui, recomendo. Esse aqui tem uma dedicatória especial para mim. Baita livro, não dá para entender China sem ler esse livro. E dar as boas-vindas, agradecer o Elias pelo tempo, né, pela presença, por aceitar nosso convite para participar desse bate-papo aqui no nosso podcast Missão Desenvolvimento. Ele já esteve aqui outras vezes, debatendo China, com outros economistas também, mas hoje a gente vai falar sobre o livro dele. Elias Jabbour, seja muito, muito bem-vindo, é uma alegria, uma honra contar com você aqui. Eu já pediria para você começar falando um pouco da sua carreira gloriosa, de sucesso, né, de conhecedor de China, de estudioso do Brasil também, e contar para a gente um pouco da sua trajetória e do que você está fazendo, como andam as pesquisas hoje. Eu sei que você está com publicações internacionais, um livro também que deve sair lá fora. Seja bem-vindo, nos conte um pouco aqui da trajetória antes de eu começar com as perguntas capciosas. Tá bom, vamos lá. Paulo, é uma honra estar contigo, né? Um dos meus melhores amigos pessoais, além de tudo, uma pessoa com qual sobre a qual eu guardo uma admiração imensa, intelectual, né? E então estar com você é um prazer muito grande para mim aqui, mesmo à distância, mesmo sendo online, não pessoalmente, né? Primeiro que sobre a minha trajetória, o que é interessante dizer é o seguinte: eu não sou economista, né? As pessoas me veem como tal, mas minha formação é geografia e o meu mestrado e doutorado em geografia econômica, né? E essa questão do economista, né? Do entender de economia, ela é parte da minha trajetória. Por quê? Porque no meu curso de graduação, que eu fiz geografia na USP, eu me deparei com várias questões que me atormentavam, né? A primeira delas é a questão do socialismo, né? Por que não deu errado na União Soviética? Por que na China continua a acontecer aquilo? Ou ao menos o regime não caiu em 89, como muita gente previa. Então, desvendar essa questão do socialismo e tentar provar cientificamente que o socialismo é algo plausível, talvez seja a grande questão que eu trato na minha, entre aspas, carreira acadêmica, né? Ou seja, na minha carreira intelectual, né? Então, é responder essa questão. Então, esse livro que está em suas mãos aí hoje, né? China, o Socialismo do Século XXI, ele é parte de um todo que envolve um acúmulo, né, de 25 anos de pesquisa, antes dele houve outros 5 livros publicados, né? E esse livro é uma aproximação mais recente do que eu tenho pensado sobre a China, só que dessa vez com auxílio assim, master do Alberto Gabrielli, que é um ex-economista da ONU, da UNCTAD, economista de projeto, inclusive, que trabalhou na ONU durante 30 anos, né?
e ele é uma figura fundamental hoje na minha formação intelectual, é um grande interlocutor. Então, acho que esse é um ponto, ou seja, a questão do socialismo, então, a busca de respostas sobre esse conceito, sobre a cientificidade desse tipo de experiência. E a outra, que envolve como fui parar na economia, como me transformei em professor de economia política, de desenvolvimento, de planejamento econômico, tem a ver diretamente com uma pergunta que eu sempre fiz também quando estava na universidade: qual que é o DNA da sociedade? Porque nós aprendemos que o DNA, o código genético, ele serve para muitas coisas na área de ciências biológicas, na área criminal, ou seja, enfim, o DNA ele cumpre um papel fundamental hoje na sociedade, ou seja, você decodificar um DNA, né? Então, a grande questão para mim era saber qual que era o DNA da sociedade. Então, eu descobri, né, que o DNA de uma sociedade é um processo de produção. Né? Então, entender o processo de produção de mercadorias passou também a ser uma obsessão minha. E, para isso, tive que ler Marx, evidentemente, mas também virou um vício muito grande que eu acabei lendo a heterodoxia inteira, praticamente, Marx, Keynes, Schumpeter, os desenvolvimentistas, os pioneers, né? Os pioneiros Prebisch, Lewis, Nurks. Lewis, Richman, né? Prebisch, né, os neoclássicos, escola austríaca, ou seja, eu passei por tudo isso daí, né, que a parte boa do curso de economia eu acabei fazendo sozinho, né, então assim eu acabei me condicionando do ponto de vista intelectual para encarar uma missão de ser professor de economia política, de desenvolvimento e de planificação econômica, né, que é a minha cadeira na UERJ, né, que é Teoria e Política do Planejamento Econômico, né. Você dá aula há quantos anos lá, Elias? 8 anos. 8 anos na UERJ. Isso. E também hoje eu componho o corpo docente do programa de pós-graduação em Economia e em Relações Internacionais da UERJ também, né? Você dá aula em Relações Internacionais também? Isso, na pós, né? Na pós deles, né? Boa. Fantástico. Deixa eu começar aqui por um tema que eu acho que é fascinante e talvez mais delicado, mais sensível e também o mais divertido, né? Você mesmo já me puxou várias vezes a orelha por conta disso. Vamos começar por esse tema, né? Que é o seguinte: se a China é um socialismo de mercado, é um capitalismo de Estado, né? Você já me puxou a orelha falando que capitalismo de Estado é pleonasmo, porque todo capitalismo é de Estado, porque sem Estado não dá para regular os mercados dependem do Estado para funcionar, então nem faz muito sentido você dizer, né, que algo é um capitalismo de Estado, né? Mas eu queria começar a discussão, né, e é muito difícil fazer a discussão de China, ela é complexa, porque tem várias nuances, várias perspectivas, né? Eu queria começar a discussão por essa perspectiva e também remeter a um outro episódio que a gente teve aqui no podcast. Convido já as pessoas a assistirem os outros podcasts, eles estão disponíveis no meu canal do YouTube, no canal da Missão Desenvolvimento também, que tem um canal próprio, no Instagram, @Missão Desenvolvimento, vocês encontram também. Mas eu queria fazer menção a um livro recente que foi publicado, organizado pela Esther Majerovitz e outros autores. Conta também com o Carlos Medeiros, e a gente teve uma conversa aqui e eu fiz essa pergunta para eles sobre como caracterizar o regime chinês, né? Se é um socialismo de mercado, que é um conceito que você tem usado muito, que eu acho muito interessante, se é um capitalismo de Estado enfim, como caracterizar. E a resposta que eles me deram, e é isso que eu queria já lançar aqui para a gente começar conversando, é o seguinte: bom, primeiro você precisa pensar qual é o critério que define isso, né? Um critério simples ou simplista é se tem propriedade privada ou não, né? E tem propriedade privada lá. Propriedade privada convive na China com propriedade estatal, né? Então, pelo simples critério de propriedade privada, acho que a gente não vai resolver muito a história, porque existem várias coisas lá que são regidas sob a propriedade privada. Uma definição que a Esther me deu, né, que é talvez a mais clássica, é que se existe exploração da força de trabalho, mercado de trabalho com exploração da força de trabalho e mais-valia, para usar um termo marxista, então deve ser considerado um capitalismo, né, porque se explora a força de trabalho, você se apropria de uma parte do excedente gerado pelos trabalhadores, então você define como um sistema capitalista. O Carlos Medeiros deu uma outra definição de que decisões estratégicas estão concentradas na mão de empresas estatais e do Estado. Então, por essa linha de raciocínio, como as decisões mais cruciais da economia, que são feitas por aquelas 95 estatais, né, que são do núcleo estratégico, ligadas ao Partido Comunista e ao governo, você poderia caracterizar mais como um regime socialista por conta da direção, vamos dizer assim,
do dirigismo, né, das decisões estratégicas que são tomadas lá, especialmente no que diz respeito às grandes empresas de energia, de infraestrutura, né, dos rumos do investimento agregado, né, se a gente pensar a grande massa de formação bruta de capital fixo está nas mãos do Estado nesse sentido, né? Então eu queria te devolver essa pergunta que eu fiz para eles, né? Algum dia, se for o caso, a gente até faz um debate aqui, mas eu acho que é legal a gente ter tempo só com você para você explorar essas ideias, né? Começando por aí o pontapé, como é que você define, né, se a questão da exploração do trabalho no mercado de trabalho é o critério-chave, se a questão da economia ser dirigida e as decisões de muito risco de investimento ser tomada pelo Estado é o que define? Como é que você reage a isso, Elias? Olha, Paulo, estou conversando com o keynesiano, então eu posso dizer que é você no caso. Eu posso dizer que o marxista que se preze não trabalha com apriorismos, não trabalha com a ideia que vem antes da matéria, ou seja, o marxista que se preza não fala que é A ou B. O marxista que se preza vai buscar entender o quê? Qual que é o resultado da combinação de diferentes formas históricas de produção e de troca que estão se movimentando em unidade de contrários e o mesmo locus geográfico. Eu acho que esse que é o que o Hegel dizia, que é fundir sujeito e objeto, né? Porque se você coloca sujeito longe do objeto e você trabalha com o princípio da identidade, ou seja, A não pode ser B, B não pode ser A, você não chega nem em Hegel, né? Ou seja, e muito menos em Marx, né? Porque para Hegel, por exemplo, A mais B é igual a C, né? Então, logo, o critério, vamos dizer, entre aspas, né, que a ser utilizado é saber qual que é a forma histórica que surge a partir da combinação de vários elementos de formações de relações sociais de produção e troca, de épocas históricas contemporâneas, mas não coetâneas, contemporâneas, mas não coetâneas, né? Então, o que se vê na China, por exemplo, a partir daí você nomear aquilo como orientado a A ou B, vamos dizer assim. O que se vê na China, por exemplo, primeira coisa, o critério do poder político, né? Que esse para Marx é fundamental, né? A burguesia não exerce poder político na China. Acho que esse é um ponto. Eles estão fora do poder. Então não existe capitalismo sem capitalismo no poder. E uma outra coisa, né? Um outro ponto que eu acho fundamental. Quando se observa todas essas formações, esses modos de produção antigos e novos se combinando entre si, o que nós percebemos é que a propriedade pública dos meios de produção é a dominante e a que determina o rumo estratégico do processo de acumulação da economia do país. Então, isso você fala no sentido daquelas 95 grandes empresas. Sim, sistema financeiro e tal. Mas aí vem o outro e fala, não, mas a Coreia do Sul pode fazer isso, não sei quem pode fazer isso. Não, mas a China, o poder político é de outro tipo. E o que determina a natureza é o poder político, e não outra métrica, né? E o que esse poder político é assentado na propriedade pública que vai submetendo as outras formas de propriedade ao seu ritmo, né? Então, além disso, o que acontece na China hoje, o negócio é muito mais complexo do que capitalismo e socialismo, eu acho. Ótimo, né? Como existe, por exemplo, na China propriedade privada. A China é um país, por exemplo, que tem metade das pessoas ainda trabalhando, ocupadas em atividades não industriais. É evidentemente que um país como esse vai ter que formar um mercado de trabalho ainda, porque é um país em processo de urbanização. Um país desse vai ter extração de mais-valia porque existe capitalismo, né? E você não acaba com isso com decreto. Esse é um processo histórico de superação desse modo de produção, né? O fato dele existir não significa que ele determine a natureza do sistema. Temos que observar isso de forma dialética e materialista, não moral. Então, se tem exploração, tem mercado de trabalho, mas valia capitalismo, não necessariamente. Né? Tem que ver se é essa dinâmica que rege o processo de produção na China, que é a dominante. Não é? Então, o que nós temos que observar é como que o conceito se manifesta no movimento real. E o conceito que se manifesta no movimento real na China é o quê? É uma formação econômico-social de novo tipo, ou seja, não existe de outro tipo no mundo, dados os últimos aportes em matéria de ciência, tecnologia e inovação, que levou ao surgimento de inovações tecnológicas
disruptivas. Elevou-se o domínio humano sobre a natureza, ou seja, a planificação econômica na China, ela alcança patamares superiores, e quando isso acontece, a elevação do domínio humano sobre a natureza, temos que demandar uma nova ciência para entender isso daí. Né? Ou seja, quando o ser humano eleva seu domínio sobre a natureza, muda-se os conceitos, muda-se as regularidades, muda-se... Mas aí, Elias, eu poderia argumentar que o capitalismo ele conseguiu também grandes avanços de domínio sobre a natureza, né? Porque isso não é um critério... Está claro que o que você colocou para mim está claríssimo, que o poder político ter separado a burguesia, por assim dizer, né, na falta de um termo melhor, né, que os empresários não mandam no país, né, quem manda no país são os burocratas e os governantes, né, é um critério bastante claro para mim. Você fala, olha, lá é uma experiência que, claro, é dialético, porque tem de tudo, mas ela é mais orientada ao socialismo, porque quem manda no país são os burocratas e o governo e o Partido Comunista. Partido Comunista, né? E as 95 empresas, elas são chave no desenvolvimento tecnológico, no investimento e na construção do futuro do país, elas são estatais. Isso para mim está muito claro. O domínio sobre a natureza já não me convence tanto, porque o capitalismo conseguiu também avanços no sentido de tecnologia, de dominar a natureza. Claro que causou um monte de catástrofe também nesse processo, né? E a própria China também, no desenvolvimento dela, também teve consequências bastante nefastas do ponto de vista de meio ambiente, né? Agora eles têm mudado muito e têm inclusive sido exemplo, né, de investimento na área de painéis fotovoltaicos, de energias limpas, né? Eles estão conseguindo mudar. Mas me parece que esse veio aí da coisa da política que você explora é o mais chave, né? Porque quais são as outras experiências no mundo que a gente tem em que a política continua na mão de uma burocracia, de governos, e não de empresários? Não sei, talvez Vietnã, Laos, experiências que você conheça ali mais no sul. Eu vou te replicar, Paulo, da seguinte maneira. Quando eu falei do conceito que se manifesta no movimento real, ia relacionar essa questão da elevação do domínio humano sobre a natureza. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque, para comparar com os países capitalistas, por exemplo, nenhum país capitalista no mundo ele alcançou uma capacidade de gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano, não é? Isso mediado pelo trabalho... Durante 20 anos, né? Isso mediado pelo trabalho absurdo de 2 milhões de planners, ou seja, aquelas pessoas que têm diante de si 5, 6 computadores com a matriz de subprodutos na frente delas, e elas respondem para o Estado rapidamente qual que é o furo a ser preenchido, qual que é a transferência internacional de recursos a ser feita e qual a inovação institucional a ser feita. Isso é um grau de racionalidade sobre o processo que os países capitalistas não têm condições de fazer isso hoje. Né? Então, nesse sentido, né, o que seria o socialismo na China? Né? Já que você acha que é orientado ao socialismo, o que seria isso? Aí eu acho que é um trabalho mais de fundo ainda, Paulo, mais de fundo ainda, né? É buscar a forma histórica. Por quê? Porque falar que é capitalismo ou socialismo, e o socialismo é aquela coisa, a pessoa tem um checklist na cabeça, né? Que é A, B, C, D. Se não obedecer esse critério, não é socialista. Né? Aí tem capitalismo também no meio, então fica muito difícil entender, então é melhor falar logo que é capitalismo, porque segundo, vamos ser kantianos de fato, ou seja, não vamos absorver o todo, não vamos absorver o objeto pelo todo, assim pela parte, então não fica com a parte que é capitalista, então assim resolve o nosso problema de compreender aquilo. Eu acho que as coisas estão por aí. Só para terminar, qual é a forma histórica que se apresenta? Eu acho que a forma histórica que a China apresenta hoje ao mundo de socialismo, né, e que é algo que se manifesta no movimento real e não a partir de uma categoria transcendental moral, é o que? A transformação da razão em instrumento de governo. Ou seja, a ciência a serviço da sociedade. Né? Ou seja, ao contrário da financiarização que domina o capitalismo de A a Z, na China não existe uma formação econômico-social de novo tipo, cuja orientação ao socialismo se apresenta materialmente hoje como expressão da ciência no comando. Né? Eu acho que essa é a forma histórica de socialismo que tem na China hoje. Eu não posso falar que existem formas históricas superiores, porque elas não apareceram ainda. Né? Então, como eu sou materialista, eu trabalho com aquilo que eu estou vendo, e não com o que tem na minha cabeça, ou com um checklist pronto na minha cabeça. Mas eu acho que essa questão do domínio humano sobre a natureza, ele é fundamental para diferenciar capitalismo e socialismo, né? Nesse caso, né? Apesar eu entendi, você está colocando como o uso da razão na condução da sociedade, né? Que o
o governo ele é orientado por uma razão de política pública, por uma razão do bem público, e não por uma lógica do dinheiro, para usar seus termos. Exatamente. Né? Então, numa economia capitalista, a lógica do dinheiro que manda no governo, que determina o que o governo vai fazer, etc. e tal. E na China, ela preserva uma autonomia, né, de bem público, né, que obviamente é uma tensão que a gente vê nas sociedades capitalistas entre a coisa pública e o poder do dinheiro, mas, né, o que se poderia argumentar, que eu acho que eu estou de pleno acordo, é que o poder do dinheiro fica muito mais forte do que a coisa pública, né, em muitos dos casos, para não dizer na maioria. Né. Isso é uma coisa que veio sempre, Elias, agora resgatando até um pouco pensando na história da China, né, porque, por exemplo, o Deng Xiaoping, que é tido como grande cara da virada, né, da abertura econômica, da integração com o Ocidente, que, enfim, atraiu as empresas americanas para lá, copiou um pouco o modelo ali de Singapura, que estava dando certo, né? Eles sempre tiveram essa consciência, porque esse é um conflito que se vê até hoje, né? Eu acho que nessa coisa da briga dos bilionários na China ficou mais claro isso, né? Na própria briga com o Jack Ma, né, do governo dos últimos anos, essa tensão que você destaca aqui ficou mais claro, né? Como é que é isso na cabeça dos governantes, Elias? Isso aí eles sempre tiveram essa clareza, essa orientação, quer dizer, como é que a gente puxa a história disso, né? Pensando na história política da China, até para aproveitar aqui um pouco do seu conhecimento de história política chinesa. Eu acho que o socialismo ele é um processo histórico, né? E na China esse socialismo ele se encontra em uma fase embrionária, ou seja, no nosso livro isso é muito nítido, nós colocamos isso muito claramente. Ou seja, é um embrião que está saindo ainda, que está se formando, já está com a cabecinha saindo para fora do ventre da mãe, mas vai lá o inimigo e coloca ele para dentro. Ou seja, o socialismo está nessa fase ainda de desenvolvimento, é embrionário. Enquanto ele é embrionário, ele está em fase de teste. Então, existe uma série... enquanto experiência histórica, vai existir vários equívocos, vários acertos, até se atingir maturidade suficiente para que se construa uma economia política daquilo. Né? Então, a China ainda está num processo de ser algo embrionário. Então, o surgimento de bilionários, por exemplo, é uma contradição absurda que a China... Que ocorre na China a partir da década de 90, mas como eu coloco essa questão? Eu acho que enquanto os bilionários existirem e não serem um entrave ao processo de desenvolvimento econômico, eu não encaro isso como um problema moral, e sim como um problema político a ser solucionado na sua devida hora. E essa hora chegou por quê? Porque a China tem um problema muito sério de desigualdade social, né, causado por 40 anos de desenvolvimento. O processo de desenvolvimento não é um processo de um salto de um ponto de equilíbrio para outro, sim um salto de um ponto de desequilíbrio para outro ponto de desequilíbrio. Né? E hoje a China tem que enfrentar suas desigualdades sociais imensas, né? E para enfrentar isso, ela vai ter que mexer em quê, por exemplo? Mexer nos esquemas de propriedade do país. Então, chegou o momento em que o enfrentamento à concentração de renda passa pelo enfrentamento político desses bilionários em relação a eles, né? Então, essas teses de que eles dominam o Estado chinês, o Partido Comunista, ele é espelho do que esse pessoal pensa da China, é algo que a realidade está demonstrando ser outro, né? Ou seja, o Xi Jinping, por exemplo, ele colocou boa parte desses bilionários como alvo, e principalmente os bilionários interessados na abertura financeira da China. Né? Ou seja, eu acredito que é uma tensão muito grande, porque a China não está isolada do mundo, mas existiu sempre a clareza política por parte dos dirigentes chineses de que essa seria uma questão a ser enfrentada no futuro, né? E o futuro é hoje na China, né? Mas eu coloco assim, isso na conta de 200 anos, 100 anos, ou seja, é uma contradição. Esses caras vão passar, entendeu? Vai surgir uma outra forma histórica lá na frente, na China, de propriedade. Ou seja, o negócio observa aquele movimento, não estática, né, Paulo? Esse que é o problema, principalmente dos marxistas aqui no Ocidente, né? Em vez de observar na dinâmica, a dinâmica, observa a estática, né? E a estática, tudo é feio, né, meu amigo? Processo de desenvolvimento, né? E a pressão que ele tem, que o Xi Jinping tem sofrido não é pequena, né? Porque, na verdade, é justamente bem hegeliana, é a contradição do processo, porque conforme o desenvolvimento econômico vai funcionando e a riqueza vai sendo produzida, né, mediante acumulação de capital, desenvolvimento tecnológico, os bilionários vão surgindo, né? Agora, o drama é se eles vão assumir o poder, assumir o controle dos rumos do país, né? E a tensão que a gente vê lá é justamente essa, né? De que os bilionários que têm, vamos dizer assim, aspirações políticas, né, não têm sido caçados até, né? Para usar um termo mais correto, né? Eles têm sido, para não dizer que eles têm sido perseguidos, né? Então, a burocracia chinesa, né, do governo tem mais ou menos
clareza. Agora, é um processo que vai ficando cada vez mais difícil, né? Claro que é muito difícil prever o que vai acontecer no futuro, mas é muita contradição, né? Se a gente pensar, esse ano de 2022, eu acho que é um ano emblemático para a gente, porque quando a gente olha a China desse ano, é um ano de bastante dificuldade, eu acho que diria que quase até mais dificuldade do que foi a pandemia, né? Porque o enfrentamento da pandemia lá no começo deu muito certo, agora o governo está com esses casos com a coisa do Covid-0 fazendo os lockdowns, né? Então, um ano que, me corrija aí se eu estivesse falando besteira, a China vai crescer muito pouco, talvez 2%, 3%, se muito. Tem tensão também no mercado imobiliário, né? Como é que fica isso para frente, Elias? Como é que você vê essa administração dessas contradições todas, na medida em que já virou uma economia gigantesca, né? Agora a gente está falando de uma economia de 15 trilhões de dólares, que tem vários bilionários, quer dizer, uma coisa que atingiu outro tipo de patamar, né? Imagina a pressão que o governo deve sofrer e que a burocracia deve sofrer, porque agora a gente está falando de muito dinheiro, né? De bilhões e bilhões e bilhões de dólares, né? Eu acho que eu enxergo tudo isso, Paulo, de forma não alarmante, evidente que eu até uso um termo de contradições de múltiplas determinações para falar sobre como a China está hoje, né? Então, eu acho que são contradições que são parte do processo. Então, acho que nós temos que observar o que o governo chinês deve fazer uma hora dessa, observar qual que é a contradição principal, qual que é o seu aspecto principal. Então, eu acredito que os chineses eles chegaram a um ponto de fazer uma escolha, inclusive, né? Ou seja, eles fizeram uma escolha, Covid-0, né? Em detrimento do crescimento econômico, mas não em detrimento do crescimento da produtividade do trabalho. Porque essa, para mim, hoje, é a métrica mais importante para se compreender a China. A produtividade do trabalho na China continua a crescer mais que nos Estados Unidos, apesar do crescimento pequeno esse ano. Né? A questão imobiliária, por exemplo, como isso vai se solucionar? Eu acho que já está tendo uma solução, que é uma solução de médio e longo prazo, que é a estatização lenta, gradual e segura desse setor. Então, acho que essa é uma solução que já está encaminhada e que vai se acelerar após o Congresso do Partido Comunista, ou seja, muitas das soluções a esses problemas que você está trazendo aqui vão vir depois do Congresso, porque a China hoje está em suspenso completo, né? Na China não acontece nada agora, hoje. Está acontecendo um Congresso em que provavelmente o Xi Jinping vai ser reconduzido até o seu terceiro mandato. Então, que aliás, não aconteceu até hoje, né? O normal é a primeira vez. Eu sou contra fazer juízo de valor. Eu acho que existe um momento político hoje que a China está passando, em termos internacionais, muito delicado, e também internamente, ou seja, o Xi Jinping arrumou muito inimigo internamente. Recentemente teve um boato de golpe na China, né, que teve um golpe na China, que ele está em prisão domiciliar, e na minha cabeça esse tipo de fake news não sai do Ocidente, pura e simplesmente. Também sai de dentro da China esse tipo de coisa, né? Então existem grandes conflitos internos na China, em que o Xi Jinping arrumou vários inimigos, e evidentemente que isso demanda uma liderança que caracterize o universal no particular como ele, ou seja, ele sintetiza, vamos dizer assim, as demandas históricas da nação e do povo chinês na atualidade. Né? Você acha que ele é um cara da estatura do Deng Xiaoping, assim, se a gente fizer um histórico aí dos líderes? Eu acho que o Mao Tse-tung está no patamar, o Deng Xiaoping abaixo e o Xi Jinping abaixo dos dois. Eu acho que não tem... Mas dos últimos, talvez ele seja mais capacitado ou não? Nas últimas 2 décadas? Essa é uma discussão que as pessoas fazem do seguinte: eu acho que cada um deles cumpriu sua tarefa histórica, Paulo, entendeu? O Jiang Zemin, o Hu Jintao, ou seja, eles enfrentaram as contradições do seu tempo histórico, né? E deram conta do recado agora. E o Xi Jinping está tendo que lidar com as contradições do tempo dele. Então, eu acho muito ruim fazer a comparação de que um é melhor do que o outro e tal, porque cada um lida com contradições diferentes. Né? Deixa eu explorar o seu conhecimento em China aqui para te fazer uma pergunta mais específica sobre o sistema de saúde chinês e um pouco questões de educação. Na educação a gente já conversou outras vezes e é interessante até, eu me lembro até de umas aulas que você deu sobre como o governo está preocupado em deixar o sistema educacional como algo de característica pública, ou seja, a não privatização do sistema educacional, né, até como uma grande porta, né, de oportunidade para as pessoas, né? E a questão de saúde, porque isso é uma questão meio delicada lá, né, Elias? Agora no Covid a gente tem visto que faz falta um sistema de saúde lá, né? Como é que, não sei o quanto que você já estudou disso, mas como é que ficam essas questões da saúde na China? Eu acho que o Covid-19 mostrou o contrário, né? Que apesar da China ter privatizado boa parte do seu sistema público de saúde ao longo da década de 90 ela privatizou uma parte, então. Não, privatizou tudo praticamente. Só que ela passou a partir dos anos 2000 com a SARS,
lá em Hong Kong, todo esse processo está sendo revisto. Então, a China está para entregar, por exemplo, o maior estado de bem-estar social do mundo em pouco tempo. Né? Então, o Covid-19, por exemplo, demonstrou... Mas isso é uma meta que eles estão redesenhando, eles estão recolocando, estão reconstruindo. Então, por exemplo, a questão da saúde, por exemplo, já existe seguro público de saúde sendo construído há mais de 15 anos. Então, hoje a população chinesa inteira é coberta com um mínimo de seguridade social, envolvendo o pagamento de custos de saúde. Agora, vamos ter que lembrar que estado de bem-estar social, Paulo, não cai do céu. Claro, e país pobre é difícil, raríssimo, né? Você tem que ter um setor produtivo da economia, um setor que produz valor, porque é imenso, para poder gerar excedente, para que exista esse setor improdutivo, que é o setor de saúde, educação, ou seja, não é uma coisa não fala que é improdutivo que os médicos vão ficar bravos, mas eu entendo. Não, é o que o Marx chamava. No sentido de produtividade, né? Que não gera valor, né? Importância, né? Não, porque o que acontece? As pessoas ficam colocando essa questão que a China não é socialista, que não tem estado de bem-estar social. Pessoal, isso não cai do céu. Isso aí não é fácil. O Marx, na crítica ao programa de Gotha, já falava nisso. Né? Ou seja, você tem os fundos de consumo que vão ser alimentados dos excedentes do setor produtivo da economia. Né? Então, a China está no processo ainda muito longo de se enfrentar isso. A questão da educação, acho que é uma questão que tem um exemplo que é interessante, que é o uso das tutorias. Né? Na China, como na Ásia em geral, existe uma concorrência muito grande para estar na universidade. Então abriu-se o mercado na China de tutoria privada. Então, os filhos de ricos na China e classe média pagavam por horas extras com professores privados e eles entravam em ampla vantagem em relação ao filho de camponês. E esse mercado era um mercado de 300 bilhões de dólares. O Xi Jinping, o Partido Comunista, uma canetada, derrubou com esse mercado, e hoje está instalando, por exemplo, projetos piloto, começou por Pequim, do quê? Pequim, por exemplo, Xangai, o valor da terra, o valor dos imóveis, também é influenciado pela qualidade das escolas que estão ao redor daquele local. O que o governo está fazendo agora na China, como experimento? Está pegando os melhores professores do país, de Pequim, por exemplo, de uma escola X, os melhores diretores de escola estão revezando, né, dentro da cidade, até do país, com fins do quê? Com a finalidade de deixar mais igual a competição. Entendi. Né? Isso tem impacto também no setor imobiliário, porque você deixa de gerar renda diferencial da terra, vamos dizer assim, né? Como estava gerando antes. Então, o negócio que envolve socialismo e capitalismo, Paulo, é uma coisa muito mais complexa do que nós imaginamos, ou seja, como construir um setor público de saúde, de educação. Então, existe... Me faz lembrar o sistema educacional brasileiro, em que os filhos de ricos estudam em escolas privadas caríssimas e depois chegam para entrar na universidade numa posição muito mais vantajosa do que quem não tem condições de estudar, e depois vão para a universidade pública e não pagam, né? Aliás, o sistema educacional brasileiro é um negócio bizarro, né? Não, com certeza. Bizarro, né? Porque quem chega na universidade, na hora de competir, teve uma educação, né, privada caríssima, né? É um sistema reprodutor de desigualdade social, né? E os chineses estão enfrentando isso, que país capitalista no mundo chega e fala, acabou, não vai ter o IPO, o maior IPO da história foi cancelado, que é o IPO do Jack Ma, por exemplo. Qual poder político no mundo é capaz de fazer isso hoje com um bilionário seu? No Brasil, por exemplo, se você falar que tem que baixar a taxa de juros, a empresa quer de pau em cima de você. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Se você mexer com os interesses de Wall Street, você tá ferrado, né? Do complexo industrial militar. Na China foi determinado que o IPO do Jack Ma, que seria o maior do mundo, fosse cancelado, e ele foi interrogado por funcionários do terceiro escalão do Ministério de Finanças. No outro dia se fechou o mercado de 300 bilhões de dólares dessas tutelas, desse tutelato, né? Outro dia, o iFood chinês foi multado em 300 milhões de dólares por não pagar direito trabalhista para os entregadores de comida, ou seja, como que é esse negócio mesmo aí? Qual que é a orientação desse país mesmo, né? Então, eu acho que o buraco é muito mais embaixo, Paulo, entendeu? Boa. Como está agora, até aproveitando aqui para me atualizar, Elias, o conflito Estados Unidos-China, né, as últimas rodadas, e agora a questão da Rússia também, que é uma questão delicada, né, por conta de invasão de Ucrânia, sem aqui defender Ucrânia, sem defender Rússia, sem defender ninguém, mas tentando fazer uma análise objetiva. Há uma aproximação bastante clara e evidente da Rússia com a China, né?
Inclusive a China tem abastecido os russos com bens, né, e serviços tecnológicos que vinham do Ocidente, né? E, por outro lado, uma escalada de tensões dos americanos contra os chineses, até mesmo na questão de Taiwan, né, com a ida lá da Pelosi, né? Como é que está isso, Elias? Como é que você vê essa aliança Rússia-China, esse distanciamento do Ocidente, dos Estados Unidos? Quais são as últimas... O último grande fato, Paulo, foi depois dessa coisa toda que envolveu Nancy Pelosi e tal, aquela palhaçada, desculpa falar nesses termos, né, mas aquele circo todo em que demonstrou que os chineses aproveitaram a visita dela. Olha o que é o jogo de gol, né, aquele jogo chinês, né? Aproveitou a ida dela para Taiwan para demonstrar para Taiwan que eles são capazes de cercar Taiwan por mar e por ar. Mas aí não vai gastar nem meia hora, 15 minutos, né? Ou seja, eles não conseguiram isso há 10 anos atrás da China, hoje eles estão conseguindo isso. Cercar a ilha, não deixar nenhum navio sair, nenhum avião decolar, ou seja, isso a China demonstrou força nessa história. Mas o último acontecimento que envolve, vamos pegar no geral, porque se falar de cada caso aqui, vamos ficar até amanhã. No geral, é o seguinte, houve a reunião da Organização de Cooperação de Xangai, que é uma reunião que é uma cúpula de países que representam metade do mundo hoje, né? Em termos de população. Tá a Rússia, tá a China e tal, né? E reuniu recentemente... Então, os Estados Unidos está também nesse grupo? Essa organização, ele é um embrião da União Eurásica, né? Capitaneada por China e por Rússia, e por Índia, inclusive. E qual que é o relatório final dessa reunião que houve, se não me engano, no Tajiquistão, né? Que eles se encontraram agora lá, que foi o Putin e o Xi Jinping. Ou seja, o mundo é multipolar, nós não aceitamos ordens do Ocidente, que não passa de 12 países, né? Não tem mais opinião, não tem mais espaço para isso no mundo, e não vamos mais tolerar o Irã ser vítima de bullying financeiro e econômico por parte do Ocidente. Né? Ou seja, é metade do mundo falando, Paulo, que não vai mais aceitar a ordem dos Estados Unidos. Que, na verdade, já está virando a metade mais rica do termos do tamanho de PIB, né? Não de exército, mas se você somar o PIB da China, Índia, Rússia, todo o Oriente ali, você vai chegar num PIB aí de uns 20 trilhões de dólares, né? Tranquilamente. Não, e não é somente isso. A tendência, Paulo, de incorporação da Rússia ao território econômico chinês, não falo isso no sentido de incorporação colonial, mas no sentido no sentido mais de complementaridade entre os dois países, que não são poucos, e não é uma complementaridade que envolve só compra e venda de commodity, e manufatura por commodity. Acho que existem tecnologias que os dois podem compartilhar, que para mim é o maior fenômeno da história recente, ou seja, essa incorporação da Rússia ao território econômico chinês. Não é? Então, isso é um fenômeno que é interessantíssimo, e evidentemente, que na medida que isso vai avançando, as tensões mundiais vão se elevando, porque os Estados Unidos não vão entregar, como diz no interior do Brasil. Vai entregar rapadura. Vai entregar rapadura. E a tendência dos Estados Unidos é o quê? É a propagação do chamado caos, né? Ou seja, como eu falei em forma histórica do socialismo, assim, a razão como instrumento de governo e tal, uma forma histórica, a forma histórica com a qual o imperialismo se apresenta hoje, não é aquela forma clássica que o Lenin falava de exportação de capitais, não é isso. Não é somente isso mais, né? Hoje a forma histórica é a seguinte: eles vão espalhar o caos onde estiver. Então, por exemplo, na Amazônia, com o assassinato do indigenista e do jornalista, aquilo cria condições para levar o caos à Amazônia. A Ucrânia, que se transforma numa proxy war dos Estados Unidos, no Iêmen, usando a Arábia Saudita como uma guerra de encomenda contra o Iêmen, que tem uma maioria xiita. Ou seja, onde tem confusão no mundo, né, caos no mundo, os americanos são metidos. Por quê? Porque eles têm necessidade, como vampiro que suga o sangue, eles têm necessidade de criar caos no mundo para poder sobreviver como única potência hegemônica mundial. Mas acabou, né? Porque a base material do mundo mudou muito em 40 anos. Não tem mais como importar o único país da ordem para o resto do mundo, né? O que você falou aí é a chave, porque a base material ela foi transferida para a Ásia, né? O domínio tecnológico e a escala produtiva asiática mudou o mundo, né? Não tem como. Agora, os Estados Unidos tem 10 milhões de pessoas na indústria, na manufatura, a China tem 150 milhões, quer dizer, não tem, né, até mesmo essas ideias do plano Biden, né, que você adora, de reindustrializar os Estados Unidos, de recolocar a indústria por lá, é muito difícil, né, você trazer
toda essa mão de obra, né, todas as empresas que já estão instaladas na Ásia, com uma altíssima produtividade, trabalhando perto de fronteira tecnológica, para produzir a custos mais elevados nos Estados Unidos também, né? É um troço que nem economicamente essa conta não fecha, né? Então, os Estados Unidos realmente ele tende a ficar mais isolado, ainda mais se houver essa integração, como parece que está havendo já. Estava vendo que na Rússia eles estão construindo vários gasodutos para integrar via Sibéria, né? Fazer todo o suprimento de gás ali para norte da China. Quer dizer, tem todo um conflito Ucrânia-Rússia, acabou redirecionando de vez a Rússia para lá. Acelerou, né? A tendência, né? Uma tendência que já vinha ocorrendo e foi acelerada com o conflito da Ucrânia, né? Então, a Rússia lança o desafio militar ao Ocidente, à OTAN, né? Enquanto que a China lança o desafio econômico ao Ocidente. Então, o Ocidente também está emparedado nessa história, né? Enfim, é fascinante observar essa geopolítica do milagre da China, né? Vamos dizer assim, né? Só uma palavrinha para concluir, a gente está acabando já, infelizmente, aqui o tempo, mas uma palavrinha ali sobre Vietnã, sobre Laos, são países que estão seguindo o caminho de China também. Como é que você vê essas experiências sendo levadas adiante por outros países, né? Eu vou aproveitar e falar do livro, Paulo, que ele foi lançado dia 23 de novembro do ano passado, em uma live que contou com a presença da Dilma Rousseff, do Silvio Almeida, né? E ele já é um best-seller no Brasil, né? Já foram vendidos mais de 10 mil cópias desse livro. 10 mil? Caramba, que legal. Já virou um best-seller, né? E, em certa medida, nós rompemos, Paulo, nesse livro, com o mainstream do pensamento econômico sobre a China, porque desde marxistas até neoclássicos, eles acham que a China é uma experiência capitalista, né? E nós estamos dizendo que não, que as coisas é muito mais profundo a compreensão de uma realidade que tem a complexidade como seu fundamento principal. Né? Então, esse livro ele acaba que entrando como uma cunha no debate de ideias sobre a China no Brasil e que quebra esse senso comum que une marxistas neoclássicos sobre o caráter capitalista da economia chinesa. Então, você pode perceber que nesse livro a gente faz toda uma reconceituação de conceitos marxistas como modo de produção, formação econômico-social, lei do valor, né? Nós criamos o conceito de meta-modo de produção, ou seja, tudo isso para poder analisar e fazer um balanço histórico do capitalismo e do socialismo no século XX, para poder entender o que é a China hoje. Olha o caminho que nós fizemos para... Você precisa de conceitos, né, para poder analisar. Não, né? E reconstruir os conceitos, porque os conceitos, eles são o quê? Eles são conceitos históricos, né? Então, eu não vou entender a China a partir da visão que o Marx tinha de formação econômica e social no século XIX. Até porque o Marx, ele era muito confuso, a visão que ele tinha desse conceito, que só ganha com maturidade com Lenin, por exemplo, né? E por aí vai, né? Ou seja, como que é criar uma sociedade, como que é construir o socialismo, né? O socialismo tendo que orientar suas empresas ao mercado. Isso não está em nenhum manual, isso daí. Não está em nenhum manual, não tem receita de bolo para isso daí. É por isso que eu acho que às vezes é muito mais fácil para as pessoas falarem, serem kantianas e falar, olha, é impossível tomar objeto pelo todo, vou ficar pela parte. Enquanto para Hegel o objeto pode ser tomado pelo todo, não existe verdade fora da totalidade, né? E a totalidade chinesa não é fácil de ser encampada, né? De ser aprendida. Então foi uma tentativa esse livro aí, acredito que de sucesso, do fato de ser um best-seller, durante 3 dias foi o 75º livro mais vendido do Brasil, esse ano, inclusive, foram 3. E nesse livro não é somente de China que tratamos, né? Tratamos do caso do Vietnã e do Laos, que também são experiências de socialismo, de mercado, né? Que segue a sua própria maneira o mesmo rumo da China. No caso do Vietnã, com problemas no sentido de complexidade econômica, mas também com acertos que eles estão evitando cometer os erros que a China cometeu. Ou seja, a China mostra o que é certo e o que é errado para os outros, né? Inclusive para o Vietnã e para o Laos, né? Mas esse livro, por exemplo, foi traduzido para o inglês, que saiu pela Routledge, que é a maior editora do mundo. É isso que eu ia te perguntar, você está com outro livro que você vai escrever para a Routledge, mas esse foi traduzido para o inglês, é isso? Não, esse foi traduzido para o inglês pela Routledge. O que acontece? A diferença desse livro que saiu pela Routledge, desse que está nas suas mãos, é que os capítulos sobre Vietnã e Laos são do mesmo tamanho do capítulo sobre a China. Entendi, então, nós aprofundamos a análise das duas experiências, né? E também agora vai sair em chinês, né? A Escola Central do Partido Comunista da China, a editora deles comprou os direitos há muito tempo, ou seja, também nós estamos na final de um prêmio, do maior prêmio literário chinês, que eu não vou esquecer o nome aqui, se eu for esquecer, é um award desse qualquer, mas é o principal prêmio literário chinês para estrangeiros. O nosso livro está na final desse prêmio, ou seja, sem nenhuma falsa modéstia, é um caso de sucesso esse livro, né? Não sei, tem seus méritos, tem seus problemas. Eu tenho várias críticas ao livro, inclusive,
eu vou falar agora, na próxima vez que você ver um livro, eu vou tentar superar os problemas. São os problemas de quem tenta ser pioneiro, né? Eu não estou aqui jogando confete na minha cabeça, nós tentamos ter uma visão científica e não mainstream, marxista ou neoclássico sobre essa realidade que é complexa, que é chinesa, né? O que eu acho fantástico é que vocês fazem, inclusive, uma crítica ao marxismo, né? Vocês têm uma cabeça realmente de emancipação, né? Cara, tem uma parte, né, do livro que nós colocamos, nós estamos quebrando 6 décadas de dogmas sobre o que é socialismo, sobre, sabe? E principalmente aqui no Ocidente, que no Ocidente o Hegel foi expulso do Ocidente. Então, os marxistas não são positivistas, todo mundo é positivista aqui no Ocidente. Né? Então, análise de totalidade, análise de processo histórico, isso não existe. O que existe é julgamento de valor. Né? É o que o Kant chamaria das transcendências morais, ou seja, aqueles pontos que perpassam as sociedades. Né? Então, os checklists, para falar que é socialismo e capitalismo, nada mais é do que categorias transcendentais morais. Né? E nós não trabalhamos com isso, nós trabalhamos com conceitos manifestando no movimento real, que é o oposto desse checklist. Né? Não é fácil, Paulo. Se você me acompanha, eu te acompanho, claro. É fácil analisar processos históricos complexos a partir de Patipri, né, cara? É muito complicado, né? Apesar de ser fácil, né? Claro. Fantástico, fantástico. Professor Elias Jabbour, com o livro China, Socialismo do Século XXI. Está aqui, recomendadíssimo. Quem não teve acesso ainda, por favor, é uma obra incrível. E ajuda muito a entender China. É muito difícil entender China, tá? Não é fácil, né? Não é fácil, porque é um processo multifacetado, e se você vai, né, como diz o Elias lá, com as suas regrinhas, né, com as suas regrinhas de bolso, do é isso, é aquilo, não sei o que, você não vai conseguir entender. É uma realidade muito complexa, e tão complexa quanto incrível, né, o que se fez na China, né? Para quem visita a China, eu tive lá em 2006, né, já fiquei fascinado, né? E para quem visita cada ano, muda, né? Cada ano a evolução é fantástica, né? Então, vou deixar aqui espaço para você, Elias, deixar as últimas palavras aqui e mensagem final, né? Para quem nos acompanha, tenho certeza que todo mundo que ouviu aqui gostou muito. Eu adoro conversar com você, cada vez que eu converso com você eu aprendo mais, né? E é realmente um privilégio, um prazer e uma honra. Mas deixo umas palavras finais aqui para os nossos ouvintes e reforçar o convite também para assistir os outros episódios do nosso podcast. Tem um que a gente tratou de China já num debate com o Leonardo Burlamac também, que está bem interessante. Tem esse outro, um livro da Esther Majerovitz, tem o Carlos Medeiros, e vale a pena assistir para enriquecer essa discussão de China. Elias, a palavra final é sua. Somente te agradecer o espaço, não sei se é clichê, né? O espaço que a Missão de Desenvolvimento tem reservado a mim, já é a 3ª vez que eu participo da Missão de Desenvolvimento, né? E deixar muito claro aqui a minha admiração por você, Paulo, por tudo que você representa para mim enquanto inspiração intelectual também, né? Ou seja, então eu tenho assim a honra de publicizar isso, né? Da minha relação com você, da minha admiração intelectual por você profunda, né? E agradecer por esse espaço aqui. Estou na área quando quiser discutir a China e tal, fazer debate. Estamos aí para debater, trocar ideias, né? Acho que esse é o nosso papel. Obrigado. Boa, fantástico. Obrigado, Elias. Obrigado a todos que nos acompanharam. Forte abraço. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!